From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. É importante que durante essas meditações você esteja acompanhado da sua Bíblia. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia, acompanhe cada versículo que nós vamos ler aqui e vamos meditar junto. Esse tempo é um tempo importante, um tempo de separação, onde você se separa com Deus. Você vai pegar esses minutos desta meditação e dedicar eles ao Senhor. Fala, Senhor, esses minutos são teus. Assim como minha vida toda é tua, Senhor, estes minutos aqui eu dedico ao Senhor Jesus Cristo. E aí você vai com a sua Bíblia, pegue um lápis de cor, vai destacando aquilo que arde no seu coração, um bloquinho de notas onde você pode colocar destaques do que está sendo falado e que depois você possa, ao longo do seu dia, ou da sua noite, ou da sua tarde, ir meditando naquelas palavras que são as palavras de Deus através da Escritura, e isto vai fortalecer o teu espírito, isso vai tornar você uma pessoa mais forte em Deus. Amém? Então nós vamos continuar a nossa meditação aqui no capítulo 5, do verso 15 até o verso 23. E nós vimos na última programação que Moisés então estava naquele embate com o faraó, pedindo para o povo ir adorar ao Senhor ali no deserto. Porém, faraó, ele tinha o seu coração endurecido, e nós aprendemos que o diabo não perde tempo. E logo o faraó começou a apertar a eles, começou a dar uma sobrecarga de serviço para eles, a fim de fazer o povo desanimar de crer na palavra de Deus. Para faraó, aquele povo era um povo desocupado, era um povo que não tinha o que fazer, era isso que faraó via. E ele não reconhecia o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele ignorava aquilo que Moisés estava falando. E é uma coisa interessante, meus irmãos, que o medo ele surge quando se tem uma ameaça. Quando você é ameaçado por alguma coisa, que nasce o medo. Porém, a força da fé ela surge quando sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então essa força não vem de nós. Essa força durante as pressões da vida, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Nós aprendemos isso na programação passada. Nós aprendemos também que Cristo prometeu que tomaria conta de todas as nossas preocupações, que nós podemos depositar os nossos cuidados sobre Ele e que se você acumula preocupação, você explode. Então o conselho do profeta para nós foi para colocarmos os nossos cuidados sobre o Senhor Jesus Cristo e descansar em Sua palavra. Então vamos ler a parte da nossa meditação de hoje, que é Êxodo capítulo 5, do verso 15 ao verso 23, que diz assim: Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes teus servos? Já não nos fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem a culpa.
Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles: não haverá redução na quantidade de tijolos, na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão e estavam à espera deles, melhor dizendo. Eles disseram: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhes em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra e que mais uma vez possamos ser abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o aperto que aqueles filhos de Deus estavam passando era por causa do que Moisés e Arão tinham falado para Faraó. Eles tinham falado que o Deus Todo-Poderoso pediu para libertar o povo. Então, todo o esforço de Moisés e Arão, ele teve o efeito oposto ao que eles esperavam. Eles esperavam chegar até ali, entregar a mensagem de Deus, talvez até fazer sinais perante Faraó, vai chegar a hora de fazer os sinais, mas eles esperavam chegar ali e simplesmente falar e Faraó aceitar aquilo. Porém, o que nós vemos não foi isso que aconteceu. Então, eles acharam que tinha algo errado. É lógico que Faraó, como sendo o supremo rei, claro, eu quero que vocês trabalhem mais, para de ser desocupado. Mas irmãos, observe só, olha que ponto importante que nós temos aqui. Às vezes, quando nós buscamos o plano de Deus, o propósito de Deus, parece que tem um efeito oposto. Parece que quanto mais nós oramos por uma libertação, parece que mais amarrado ficamos. Parece que quanto mais oramos por uma determinada cura, parece que mais longe a cura fica de nós. Quanto mais nós oramos por algo, parece que mais aquele algo fica longe de nós. E logo nós também ficamos como Moisés, achando que há algo errado. Nós ficamos pensando assim, não, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada, porque não é possível que eu oro tanto, que eu me consagro tanto e parece que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. O que está acontecendo? Mas tudo é plano de Deus, tudo era a forma de Deus tratar. E nós vemos aqui no verso 16 e no verso 17 que eles fazem um primeiro apelo. Nessa passagem do verso 15 até o verso 23, eles vão fazer 3 apelos aqui. Primeiro, ele faz um apelo aqui do verso 16 ao verso 17, você que está acompanhando na sua Bíblia, diz assim: por que fazes assim a teus servos? Então, eles foram diretamente à presença do rei pedir explicação. O povo estava sofrendo. Não foi Moisés e Arão que foram perante o povo, mas sim aqueles líderes do povo hebreus ali foram lá questionar, falaram, mas por que você está fazendo isso com a gente? O que está acontecendo? E aí o Faraó vai e responde para eles: vocês estão muito folgados, vocês estão muito tranquilos, porque vocês querem até adorar o Deus de vocês. Então é o seguinte, eu vou pegar e vou aumentar a carga de vocês estão muito tranquilos. Irmãos, os limites do homem são a oportunidade de Deus. Quando o homem chega no seu limite, é aí que Deus tem a oportunidade de mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. O que se passa nesses versículos finais aqui do capítulo 5 é isso.
Deus vai começar a mostrar a partir do capítulo 6 a sua graça e o seu poder diante de Faraó e diante do povo. Aqui era o aperto, aqui era a dificuldade que eles estavam passando, aqui era a pressão que estava vindo sobre eles, estava vindo um momento de pressão, eles tinham chegado ao seu limite, mas quando os limites dos homens são as oportunidades de Deus. Quando eles chegaram no seu limite, então a oportunidade de Deus estava ali aberta a porta. Quando você chega no seu limite, a oportunidade de Deus abrir está ali, de Deus agir, melhor dizendo, está ali. Porque todas as coisas estavam cooperando para o bem dos israelitas. Faraó estava forçando Israel para fora do Egito. Embora ele estava pensando que ele estava retendo eles para sempre, embora ele estava pensando que através do plano dele, sabe de uma coisa? Olha como que a visão humana ela é diferente da visão de Deus. E olha como que Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem. Vamos ver isso? Vamos ver este versículo aplicado aqui, que todas as coisas contribuem para o bem? Olha só, Faraó estava achando que eu sou o rei, agora eu vou oprimir esse povo e através dessa opressão, esse povo vai parar aí de querer sacrificar ao Senhor, de querer adorar a esse Deus. Não, ele estava enganado. Na verdade, ele estava trabalhando para Deus, ele estava colocando o povo para fora. Deus sabe como neutralizar as ameaças do diabo. Mesmo ele dizendo lá no verso 19 que não vai haver redução na quantidade de tijolos, nem na tarefa diária, com isso ele achava que ele ia conseguir alguma coisa, intimidar o povo. É claro que na hora que o povo estava sob pressão, a situação era desesperadora. A esperança parece que vai embora. A situação era insustentável. Parecia que tudo tinha perdido sentido. Era inútil ficar esperando justiça e misericórdia de Deus. Mas é assim que Deus faz. Deus muitas vezes nos leva a zero. Ele nos leva lá para baixo. Sim, Deus faz isso. Ele vai levando você mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, até que você não seja nada, que não tenha nada de você em você. Até que toda a sua esperança humana acabe e você tenha a esperança celestial. Quando você não tem mais saída, Deus faz isso. Deus deixa você chegar ao seu limite, não tem mais saída. Para que então ele possa entrar e falar assim, agora é a minha oportunidade de mostrar o meu poder, de mostrar a minha graça para o meu filho, para a minha filha. Está aí a minha oportunidade de mostrar o meu poder. E era justamente isso que estava acontecendo. Deus estava fazendo com que aquela situação que estava colocada ali, deles terem que fazer mais coisas, mais tijolos, mais a tarefa diária aumentar, que aquela circunstância iria contribuir para o bem. Nós vamos ver o desenrolar dessa história. Iria contribuir para o bem, para que eles pudessem sair dali e não ficar ali. Mas é claro que na hora que eles estavam passando, eles estavam desesperados, mas Deus também tinha que trabalhar com o povo. Tirar do povo todo aquele comodismo, tirar do povo aquela de achar que Faraó podia fazer alguma coisa. Faraó não ia ter nada a ver com a libertação do povo. Quem ia libertar o povo seria Deus. Deus iria libertar o povo com mão forte e Faraó teria que se dobrar perante o poder de Deus. Não adianta, ali eles foram lá apelar para Faraó, fazer o seu primeiro apelo para Faraó. Por que está fazendo assim? Por que está fazendo isso conosco? Logo eles fazem um segundo apelo no verso 20, tentando dialogar, tentando falar. Eles chegam a dizer no verso 21 que Moisés e Arão tinham posto a espada nas mãos dos seus inimigos, porque eles lembraram lá de trás do passado, quando eles foram oprimidos, quando seus filhos foram mortos. O medo do passado veio à mente. Eles estavam com medo de sofrer aquelas mesmas coisas.
Então eles apelaram. Vocês colocaram a mão, ô Moisés, Arão, vocês colocaram. Depois que o pastor orou, parece que a minha enfermidade, parece que as minhas dores aumentaram. Parece que está mais difícil conseguir as coisas. Calma, meu irmão. Deus tem o tempo de agir, tem a hora. Isso vai contribuir para o seu bem. Essa espera vai contribuir para o seu bem. Pode ter certeza, vai sim. É Deus te provando. É Deus tirando tudo de você para que Ele possa, é Deus deixando você chegar no seu limite, para que Ele possa ter a oportunidade de mostrar sua graça, seu poder ao seu favor. E eles chegam a dizer assim para Moisés, ainda no verso 22, você nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, 21, né? Desculpe. Odiosos aos olhos de Faraó. É isso que vocês fizeram. Em vez de dar uma resposta aos oficiais, ele foi diretamente a Deus. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Você não tem que ficar preocupado com as outras coisas, não, com o que está ao seu redor. Você tem que ir a Deus, é a Deus que você tem que ir. Moisés não foi lá discutir com o Faraó de novo, não. Ele foi lá falar com Deus. Ô Senhor, o que está acontecendo? Verso 22, Moisés se volta para o Senhor. Senhor, por que afligiste este povo? Desde que eu me apresentei para Faraó, ele tem maltratado este povo e tu não fizeste nada para livrar o povo. Moisés sabia onde ele tinha que ir. Moisés sabia onde ele tinha que colocar suas fraquezas. Ele já tinha aprendido, ele foi no lugar certo. Ele foi lá se derramar ao Senhor. O Senhor se agrada quando nós nos derramamos por Ele. Oh Deus, me ajuda. Ajuda-me a entender o meu propósito. Tenha misericórdia de mim. Às vezes o crescimento da nossa fé precisa disso para a nossa fé crescer. É ir lá aos pés do Salvador. Porque Deus, Ele nos prova. Ele está no negócio de prova para nos provar. Profeta de Deus para esta era, na mensagem Memoriais de Deus testado pelo tempo, ele fala sobre isso. É assim que Deus faz. Ele dá a você prova após prova, teste após teste, prova após prova, teste após teste, até a vinda de Cristo. Se você refletir a sua vida, até você se tornar calmo, sóbrio, manso, humilde, pronto, submisso, disposto, virar a cabeça das coisas do mundo e olhar diretamente para o Calvário, para aquele que está batendo. Muitas vezes você acha que é estranho por causa das provas ardentes, das doenças e perseguições. Isso acontece para prová-lo, para tirar-lhe a sujeira de você, para poder tirar todas as impurezas, tirar de você toda a indolência, tirar de você todo medo, para despertá-lo até você poder olhar e ver o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, tudo que estava acontecendo nesses versículos finais aqui era Deus preparando o cenário para mostrar a sua glória. Tudo que está acontecendo também com você, lembre-se disso, é Deus preparando tudo para que tudo possa contribuir para a sua glória, para a sua vitória através de você. Deus os abençoe, Deus vos guarde, Deus os proteja. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.